like watching the night sky or a beautiful sun. E hoje eu quero falar um pouquinho da alegria nas diferenças. A alegria nas diferenças. Eu já citei essa frase aqui, mas ela é tão verdade. A gente está falando sobre alegria, não podia deixar de resgatá-la de novo. O casamento é felicidade. Há uma frase famosa que diz assim: se você quer ser feliz, então não se case. Eu já citei isso aqui no casamento de algumas pessoas. Essa primeira parte até assusta. Falou, pastor, mas eu termino depois, acho que no Ricardo, eu citei isso, né, Ricardo? Eu vejo o semblante dos visitantes abrindo os olhos. A Laquele também no casamento dela, né? Vai chegar um ano, não vai ter mais graça, todo mundo já conhece, né? Mas sempre tem gente nova no casamento. Eles abrem os olhos assim, para gente, vocês querem ser felizes? Não se casem, viu? Vai que o noivo fala, então tá bom, pastor, estou fora. Mas a gente completa, mas se você quer fazer o outro feliz, então se case. Nós estamos falando de alegria, gente. Nós estamos falando de alegria, não tem como não abordar esse ponto tão importante. O problema é esse, é que nós queremos para nós alegria, mas eu tenho que me preocupar em fazer o outro alegre e vice-versa. Eu acredito que sim, é possível casais terem vitória nessa área, vencerem. E há diferenças profundas entre um homem e uma mulher. Nós vamos falar algumas coisinhas aqui hoje sobre isso, diferenças profundas. E para ser feliz com o homem, a diferença é enorme entre homem e mulher. Para ser feliz com o homem, você deve compreendê-lo muito e amá-lo um pouco. Mas para ser feliz com a mulher, você deve amá-la muito e nunca tentar compreendê-la. Porque se você tentar compreendê-la, você não vai ser feliz no relacionamento. Na verdade, isso é apenas para mostrar que existem diferenças, né? Deus nos criou com diferenças, homem e mulher. Há diferenças enormes entre nós, do sexo masculino e do sexo feminino. E essas diferenças não podem se tornar um problema. Aí que vem uma coisa que eu quero trabalhar com vocês. Eu acredito que existe uma parceria. Eu acho que o que tem acontecido, infelizmente, é uma competição, muitas vezes, é uma falta de compreensão das diferenças entre homem e mulher, mas se eles se completam, se esse é o princípio bíblico, nós vamos falar com isso, essas diferenças devem cooperar para a alegria no casamento. Ainda bem que são diferentes. Você já imaginou se o homem e a mulher fossem iguais, as suas perspectivas, a maneira de ser, não ia dar certo. E muitas vezes eu vejo o casamento acabar e a pessoa diz assim, olha, não tem nada a ver comigo, é muito diferente de mim, pastor, é muito diferente de mim, ainda bem. Essa diferença que é interessante. Só que no início é essa diferença que te atraiu, né? Que te chamou a atenção. Só que durante o relacionamento, os desgastes, os problemas vão se evolumando. E alguns dizem assim, o amor acabou entre nós. E aquelas diferenças que muitas vezes nos despertaram naquela pessoa, agora estão sendo motivo de nós desistirmos. E será que o amor então acabou? Isso acontece no relacionamento? Será que foi amor ou a paixão que acabou entre vocês dois, entre o casal? Porque paixão, ela passa. Já falei muito sobre isso aqui, vou falar um pouquinho hoje. Paixão passa, a gente sabe. Alguns dizem que dura 3 anos, 2 anos. Ela vai passar a paixão. Mas no lugar da paixão tem que ser construído o amor. E aí é um relacionamento, é vida 2. Celebrando as diferenças, acolhendo as diferenças, mas é necessário sim. Há uma psicóloga que diz assim, paixão alto involuntária do coração e amor é uma decisão que tomamos sobre alguém. Então aqui foi um ato voluntário, você sentiu alguma coisa, alguns dizem aquela química, você não tem explicação, mas isso vai passar. Agora, se durante isso não houver uma decisão, né, de amar aquela pessoa, e a palavra de Deus fala que amor é algo que nós aprendemos. A palavra de Deus nos fala que as mulheres mais experientes devem ensinar as mais novas, para que elas aprendam a amar os seus maridos. Vocês são casais, nós vou contar uma coisa, você vai ter que aprender a amar o seu marido. Você não ama ele, você teve uma paixão, tomou uma decisão, vamos lá, vamos casar, mas amar, porque vai ter que ter perdão, vai ter que ter reconciliação,
vai ter que administrar as diferenças que muitas vezes nos separam. Esse é o ponto. E essa psicóloga, Dorothy Tenov, ela diz assim, que a paixão é uma obsessão romântica que dura em média 2 anos. A paixão não nos permite ver os defeitos quando começa. A gente não vê. Os pais falam, calma, vamos lá, olha bem. Não, mãe, é isso aí mesmo, é o homem da minha vida, Deus colocou, é o meu príncipe encantado, é o meu... né? Vice-versa. Não vê os defeitos quando começa. E quando acaba, não vê qualidades. Você vê o relacionamento que termina, a pessoa fala... Me fala assim umas 20 características da pessoa que você viveu tantos anos. Vai falar 20 coisas ruins. Fala, gente, mas só tinha coisa boa. No início agora só tem coisa ruim. O que aconteceu? O príncipe virou um sapo. Na verdade, a pessoa está olhando só os defeitos. Sempre teve aqueles defeitos, só que ela não via. Porque a paixão cega, gente. Entendeu? A paixão cega. Mas depois, com o tempo, a gente vai administrando. E ela diz ainda que a experiência da paixão não visa o crescimento conjugal. Dificilmente fornece o senso de realização. Esse é um problema muito sério. E eu não quero constranger ninguém que já passou por divórcio. A nossa igreja tem muitos divorciados, já casaram de novo. Eu sei, o problema meu é daqui para frente, entendeu? Aqueles que já divorciaram ou estão solteiros, ainda não casaram, que na hora de escolher, releve. Pense em tudo isso que está sendo dito aqui, é um tema importante. É um tema que é tratado pelo menos uma vez por ano na nossa igreja, pelo menos, tá? Uma vez por ano. Mas que tem um efeito para o resto da vida, se você levar a sério o que está sendo dito aqui. Mas aqueles que já se divorciaram, já passaram por essa experiência, não sintam então constrangido no nosso meio. Nosso propósito não é esse. É o que eu quero incentivar aqueles que ainda estão, que tentem. Ou aqueles que, quem sabe, dá esperança de reconciliação. Agora, se o outro já casou, você também esquece. Daqui para frente, vamos acertar. Nosso propósito é esse, nosso projeto é esse, sempre foi isso. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando a paixão acaba, nós estamos destinados a uma vida terrível com o nosso cônjuge, e nós lembramos do que o pastor falou naquele dia, até que a morte o separe. Vamos aguentar aí, até que a morte o separe. Ou nós vamos, então, nos separar e tentar de novo. Não deu certo. E alguns já casam assim, né? Se não der certo, separa. Tenta de novo. Você sabe que estatísticas, já mostrei para essa igreja essa estatística, e está aumentando cada vez mais. Primeiro casamento, 40% estão se divorciando. Está aumentando cada vez mais. Já está chegando perto dos 50%. Então, 40%, você já imaginou isso? Mais de 40% das pessoas que dizem sim, diante de Deus, diante dos homens, apaixonados, loucamente apaixonados, gastaram uma fortuna, um dinheiro às vezes que não tinha, para fazer a festa, para comprar o vestido, 40%. Quanto prejuízo, gente? Pegava esse dinheiro, ia viajar, ia passear, fazer outra coisa. Gastou com vestido, encheu a barriga dos visitantes, que só vão falar mal do casamento. Depois de um tempo, a gente vê alguns durarem meses. Tem os casamentos relâmpagos, né? Vocês lembram aí do jogador de futebol, fez lá no castelo de, como é que chamava? Copenhague, Champion, né? Chantilly, Champion, não sei. O importante não é o nome do castelo, durou meses, gente. Gastou milhões. Que desperdício, gente. Pega esse dinheiro, vai passear. 40%. Não deu certo, vamos para a segunda tentativa. Deixa eu falar para você, 60% segunda tentativa divorcia. Você que está na segunda, cuidado dobrado, triplicado. Tire lições lá do primeiro. Entendeu? E por fim, meu querido, alguns já para a terceira, 75% dos terceiros casamentos. E quando eu ouço história com esse pastor que conta que o pai dele casou 8 vezes, eu não duvido. Porque depois que você estourou a primeira, a segunda porteira, gente, sabe, boi bravo, quando estoura a cerca, ninguém segura mais. Aí, 1, 2, 3, deu um problema, está fora. Eu ouvi certa vez alguém dizer que essa troca de cônjuge é como se a gente estivesse trocando de espelho. Né? Não, está ruim, pega outro espelho. Compra outro, coloca lá e olha, continua ruim, põe outro. Aí um dia você vai descobrir que o problema não é o espelho.
É quem está sendo refletido naquele espelho. E casamento é isso, gente. Nós acabamos fazendo com que a pessoa reflita em nós, o que nós somos. Deixa eu contar, você, marido, você que é um homem amargurado, essa é questão de tempo para sua esposa se tornar alguém amargurado. Se você é alguém alegre, você vai alegrar sua esposa de um jeito ou de outro, e vice-versa. Nós vamos refletir no outro, gente. Os dois se tornam uma só carne. O que você faz afeta diretamente a pessoa que está do seu lado. Não tem jeito. Trocar de espelho não adianta nada. Até que um dia a gente descobre que o problema não está ali. Então, ou vamos viver um inferno, vamos sair trocando de novo, segunda, terceira, até o dia, né, que a gente encontrar a tampa da panela, ou buscar o verdadeiro amor que une razão e emoção. Não é paixão, gente. É razão e emoção. Envolve um ato da nossa vontade, requer disciplina, crescimento, maturidade. Isso é muito importante. Nós vamos buscar o verdadeiro amor, né, que une razão e emoção. E é por isso hoje que eu quero falar um pouquinho com vocês do tema proposto na nossa série, que é alegria nas diferenças. Vamos lá na origem. Como que começou essas diferenças? Abre lá em Gênesis capítulo 2, verso 18 em diante. Gênesis capítulo 2. Aqui você tem a formação, né? Deus nos fez diferentes. Isso eu acho extraordinário. Gênesis capítulo 2. Deixa eu deixar aberto aqui a minha Bíblia também. Gênesis capítulo 2. Gênesis é o primeiro livro que está na Bíblia, viu, gente? Capítulo 2, verso de número 18 em diante. Diz assim. Na minha versão pode estar diferente da sua, mas o sentido é o mesmo, tá? Disse mais o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra então formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo, as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas, fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher, e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. É aqui, meus queridos, que você tem a famosa criação do homem e da mulher. A Bíblia nos fala que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus fez a mesma espécie humana, mas homem e mulher. Existem diferenças profundas entre o homem e a mulher. Vamos orar, pedindo então a bênção de Deus para a palavra dele essa noite. Oremos. Ó Pai bendito, graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, que tem misericórdia de nós, por isso estamos aqui essa noite. O Senhor fale ao nosso coração, Senhor. O Senhor nos mostra, ó Pai, a tua vontade, Senhor, nessa área que tem sido tão atacada pelo inimigo, Senhor, uma área que necessita, Senhor, urgentemente, uma graça tua, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, as famílias aqui representadas, as lutas que os casais enfrentam. Tem misericórdia, Senhor.
Abençoa-nos essa noite. Que a Tua palavra nos traga luz, esperança, ânimo, Senhor, para trabalharmos essas questões da família, do lar, da vida, dos relacionamentos. Conforta, Senhor, os nossos corações. Mostra-nos a Tua vontade. E abençoe a Tua palavra essa noite, em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, gente. Temos uma água aqui. Alegria nas diferenças. Será que é possível Deus nos dar alegria nessas diferenças? Deus é que nos fez diferente, gente. Existem, como eu disse, foi tirado osso do meu osso, carne da minha carne, ser humano. Mas existem diferenças profundas, gente. É uma coisa assim tão... Os hormônios que agem na vida do homem e da mulher produzem um temperamento totalmente, radicalmente diferente. A maneira de ser. A mulher, ela tem ciclos. Ela, durante um mês, ela muda. Ela muda o seu temperamento, sua maneira... Muita coisa. O homem também tem o jeito de ser dele, características próprias dele. Há diferenças enormes entre nós. Algumas diferenças são da natureza humana. Deus nos fez diferentes. Outras diferenças são da criação, tem isso ainda. Da cultura, da formação. São diferenças enormes. Nós vamos ver no finalzinho dessa mensagem, a aplicação dessa mensagem. Você recebeu dos seus pais influências que o seu cônjuge, marido ou mulher, recebeu totalmente diferente. Você aprendeu a agir, a criar filhos de uma maneira diferente. De lidar com as coisas da casa, do lar, vida financeira. Maneira de se relacionar com as pessoas. Tem membros, né, da família, cônjuge, que são mais abertos, mais espontâneos. Tem outros que são mais retraídos. Tem uns que são mais hospitaleiros, né? Tem gente que tem esse dom da hospitalidade. Tenho certeza, se eu perguntar aqui, se 3 horas da manhã, aquele cunhado chato seu bater lá na porta da sua casa, diga para mim, tem gente que vai abrir, ou ajudar, vai dar a cama para dormir. Mas tem gente que quando olhar no buraquinho lá, vê que eu nem atende. Né? Tem um jeito de ser diferente, né? Tem gente que tem esse dom de hospitalidade. Você sabe que tem lugar, tem casa que você vai, que a pessoa não sabe o que fazer para te agradar. E ela tem aquela vontade. Tem gente que você vai e fala, rapaz, acho que eu quero ir embora daqui. As pessoas não querem que eu fique aqui. Né? Ela não se sente bem. Tem gente que eu vou visitar e a pessoa abre até a última porta do armário, do quarto, do closet que tem para mostrar lá, para pedir para... Tem gente que não passa da porta da sala ali. É o jeito de ser da pessoa. Tem características. A gente percebe. Só de entrar na casa da pessoa a gente percebe. É muito diferente. As pessoas são muito diferentes. E quando a gente casa, essas diferenças vêm junto. Além dessas diferenças de criação, de formação, até de dom mesmo, de jeito de ser, né? São características da pessoa, da espontaneidade, né? A outra é mais quieto, isso tudo vai juntar. E além disso, Deus já nos fez, homem e mulher, diferentes. Deus é que nos fez diferentes. Deus é que vai dizer, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora, que seja idônea. Deus então planejou isso. Deus vinha na criação, nos dias da criação, cada dia que terminava, a Bíblia nos fala assim, que Deus olhava e dizia assim, olha, 5 vezes, hein? E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. A palavra bom significa inteiro, completo. Algo assim perfeito. Não falta nada. Mas interessante que quando ele olhou para o homem, ao criar o ser humano, Deus afirma assim, não é bom que o homem esteja só. Não é uma coisa boa. Eu vou fazer uma auxiliadora que seja idônea. Está no verso de número 20. Então ele diz lá, olha, deu nome, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mas Deus afirma que iria fazer uma auxiliadora que seja idônea. E o que significa essa palavra idônea? Concordante, complemento.
Duas pessoas iguais não se completam. Duas pessoas iguais não se completam, elas precisam ser diferentes. Deus deu aquele equilíbrio. Um é mais racional, o outro é emocional. Quando os dois são racionais é um problema. E quando os dois são mais emoção, também é um problema. Quando começa uma briga, nunca acaba. Já viu essa história? Porque quem termina a briga? O racional. Ele olha e fala, isso aqui não vai chegar em lugar nenhum. Isso aqui é um desgaste, vamos varar a noite discutindo, então tá bom, você ganhou 10-0 para você, como a turma fala aí, 10-0 para você, vamos acabar essa conversa. Não tem fim. Deus fez diferente, para se completar, para concordar. Deus então deu uma anestesia geral no homem e fez o primeiro clone, com sexo oposto, né? Mas é um clone. Deus tirou, olha que coisa linda, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E ali então, Deus vai formar a mulher. A mulher foi feita da costela de Adão. Está no mesmo nível, né, como criatura de Deus. Falamos um pouquinho isso domingo passado. Não foi feita dos pés, implicando inferioridade. Por que Deus escolheu a costela, gente? É uma coisa tremenda, né? Deus fez a mulher da costela. Não foi feita da cabeça, implicando superioridade. Foi feita do lado do homem, companheira, aquela que anda lado a lado. Foi feito também, próximo do coração, para ser amada. É lindo isso aí, se a gente pensar. Verso 22, então, diz para a gente, e da costela, né, o Senhor Deus tomara o homem, transformou numa mulher e lá trouxe. Deus trouxe a mulher ao homem, indicando que era um presente. É uma joia de grande valor, deve ser tratada pelo homem como um presente especial de Deus. E é isso mesmo que a Bíblia fala, que é um presente de Deus, né? É algo assim, que para abençoar, é uma coisa muito boa, uma coisa muito boa. E aí então ele olha para aquele presente e diz, afinal, essa osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui você tem um registro maravilhoso desse casal que se encontrou, se viu, houve sim aqui atração, admiração, são coisas maravilhosas que surgem no relacionamento, que devem ser apreciadas, devem ser incentivadas. Eu imagino que, você consegue imaginar como que Adão, que ficou dando nome para um monte de bicho feio, anta, né, rinoceronte, entendeu? Ele ficou olhando aquele monte de bicho feio. Aí de repente ele olha alguém da espécie dele. Gente, quando ele fala aqui, olha, afinal, finalmente, parece que ele estava ansiando assim, sabe? Afinal, gente, até que enfim. Ele deve ter se empolgado muito. Adão não falou assim, né? A gente imagina, finalmente. Essa aí é o osso dos meus olhos. Não, ele estava empolgado. Foi o momento da paixão dele. Foi o momento assim que ele vibrou, gente. A gente tem que ler isso aqui com vibração. É osso dos meus ossos, carne da minha carne. É varoa porque foi tirado de mim. Ele se empolgou, estava animado, estava empolgado. Sabe quando o homem fica empolgado com a mulher? Está empolgado. Ele estava empolgado. Ele admirou ela. Ele já fez planos, entende? Então aqui, nós vamos fazer plano. Ele sonhou com ela. Ele tinha desejos de construir uma vida junto. Todos nós começamos assim, gente. Mas as diferenças se tornaram um problema. E diferença não é problema, diferença é solução. Ainda bem. Eu vou ter que incluir, pretendo nessa série, uma abordagem sobre a questão das finanças. Que estudando um pouco sobre isso, você vai descobrir que o que mais separa o casal nem são as diferenças, nem são traições, são problemas financeiros. Casais, a estatística diz que separam mais por causa de problema financeiro do que outros problemas. Então vamos ter que trabalhar isso aí. E que bom que no casamento os dois são diferentes, até na hora de administrar. Porque o homem, é interessante que a Bíblia fala, o atributo da mulher no lar, a mulher sábia, o que ela faz com a sua casa? Edifica. Gente, Deus criou o homem e mulher com diferenças natas. O homem governa, a mulher edifica.
Essas diferenças têm que ser até ressaltadas. Deus deu o dom, o homem não edifica, a mulher edifica. Ela tem esse dom que Deus deu, o homem governa. Então, quando não é valorizado as diferenças, o que vai acontecer é uma competição. Aí os dois querem governar. Aí problema, e quem que vai edificar? Um governa, o outro edifica. Em todas as áreas no relacionamento humano, há diferenças no casal. E essas diferenças são importantíssimas. É uma parceria de sucesso. E eu tenho aquele livro, sugiro que os casais aqui que estão começando, leiam juntos. Casais inteligentes enriquecem juntos. E muito bom. Eu não fiquei rico, né? Fiquei pobre depois que eu comecei a ler esse livro. Estou brincando. Não por isso. Mas ali mostrou assim coisas muito interessantes. E como é importante essa parceria do casal. Na vida financeira, na criação dos filhos. São diferentes. E essa diferença, ela enriquece, ela agrega, ela soma. Ela não pode dividir, não pode ser um problema. E essas diferenças fazem parte. Deus nos criou diferentes. Disse o homem, essa afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas ela vai chamar varoa. Ela tem diferenças enormes. Entre o homem e a mulher, há diferenças enormes. No comportamento. Tem coisa assim que eu fico imaginando, gente. Desde ir no banheiro, a mulher, isso é uma coisa interessante, porque isso vem desde o início da humanidade. O homem saía para caçar e a mulher ficava com um grupo. A mulher, ela anda em grupo. E eu acho interessante que mulher vai no banheiro em grupo. Você já viu mulher, vamos no banheiro? Aí vai lá sempre 3. Eu vejo as adolescentes, vai 3, 4. Você já imaginou um rapazão chegar para o outro, vamos no banheiro comigo? Você não percebe aí uma diferença enorme? Vamos no banheiro, gente. Juntar um monte de homem, vamos tudo no banheiro. O homem, se ele vê um entrando, ele nem vai. Ele fica segurando ali, não vai. Ele não gosta de grupo assim, sabe? Ele não tem essa intimidade. A mulher tem isso, gente. Eu não sei, eu não entendo, que eu sou homem. Eu não entendo a mulher. Por que tem que ir no banheiro em grupo, gente? O que elas conversam lá? O que fazem lá? A gente fica com curiosidade. Eu nunca vi na minha vida, se um camarada chegar para você, outro homem, falar, vamos no banheiro junto, você já estranha, né? O que você quer lá no banheiro? A diferença é enorme, em tudo, gente, em tudo. Agora a ciência atualizada, fazendo muitas pesquisas, constatou, gente, que o processamento no cérebro é diferente. No cérebro, tudo é diferente. A maneira de o cérebro funcionar é totalmente diferente da maneira do homem e da mulher. Totalmente diferente. Graças a Deus por isso. Esses hormônios, eles têm um poder sobre nós mais do que a gente imagina. O hormônio no homem, qual que é o hormônio no homem? É testosterona, é isso? Me ajuda aqui os médicos, aqui, dentistas. A testosterona, ela tem um poder de o quê? Traz a agressividade. É uma coisa ruim? Em níveis elevados, descontrolado. Mas a falta disso resulta no quê? Na passividade. Então a testosterona que Deus colocou no homem é para o homem tomar iniciativa. É que ele toma a frente. E ele vai lá e assume. Entende? Isso é do homem. É por isso que, por exemplo, dietas com soja não é aconselhável para crianças e para mulheres, porque para homens, perdão, para homens não é bom, porque altera totalmente o hormônio do homem. Até isso, gente, é uma coisa tão simples. Então Deus já fez isso. Os hormônios que Ele coloca na mulher e no homem, eles irão definir até o comportamento, como que cada um vai agir, né? E o que acaba acontecendo? E eu, falando sobre as diferenças, quando eu vejo um casal que está competindo, fala assim, não, a minha esposa tem características de liderança. É possível sim, tem mulheres que têm. Tem perfil de liderança. Ela tem iniciativa, ela tem visão. Então eu vou falar para você, um homem casar com uma mulher líder, ele vai ter que ser 2 vezes líder. Porque essas diferenças que Deus já criou no ser humano, e às vezes a mulher tem, ela tem que ter um pouco de espírito de liderança. Porque tem hora que o homem não está em casa,
Ela, querendo ou não, ela tem que governar os filhos, ela tem que fazer muitas coisas, e a mulher tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E na questão administrativa, elas são até melhores que os homens. Né? Às vezes ela pode não ter a visão, a liderança, mas a administração, mulher é capaz de atender telefone enquanto está mexendo no fogão e está empurrando o menino para fora aqui do negócio, e ao mesmo tempo ela está de olho lá na máquina de lavar, a campainha toca, ela consegue coordenar, e ela está ali gritando com o moleque para tomar banho. O homem, ele consegue fazer uma coisa de cada vez. E não complica. Não pede duas. A mulher tem esse dinamismo que Deus criou, que é uma coisa extraordinária. A mulher ficava com um grupo. E o homem saía para caçar. Entende? E voltava. Olha que coisa linda. A mulher tem esse dinamismo, várias coisas ao mesmo tempo. Você vai conversar com uma mulher, de modo geral, a mulher, ela tem 5, 6 assuntos numa conversa. O homem, um assunto cada vez. Tem que ter começo, meio e fim, senão ele se complica, entendeu? É. Eu vi outra vez, certo, uma palestra sobre essa questão de conversar. A pior coisa que a mulher pode fazer para o homem, chegar para o homem e falar assim, bem, tem um monte de coisa para falar. Pronto, ele já... Eu tenho que sair agora, anda! Uma dica aqui para as mulheres, você tem que chegar para o seu marido e falar assim, bem, eu tenho uma coisa para te falar. E é importante. Falar agora, ele quer ouvir. Se você falar que tem um monte de coisa para falar, ele vai complicar. E quando começa a conversa, você sabe disso. Homem com mulher, vocês estão conversando sobre um problema doméstico, de repente ela começa a falar de outro assunto, você não sabe o que é. Mas peraí, a gente estava falando sobre esse problema? Ela começa a falar dos filhos, aí depois ela começa a falar de um problema lá no trabalho, depois ela está falando da questão do banco, depois o carro, ela fala de 5, 6 coisas ao mesmo tempo, então para. Né? Ele tem que parar, concluir uma conversa, vamos começar outra. São diferenças claras entre o homem e a mulher. E Deus fez essas diferenças, graças a Deus por essas diferenças. E elas devem ser exaltadas, devem ser ressaltadas. Graças a Deus que a sua mulher é diferente de você, seu marido é diferente de você. E essa questão da liderança, do homem que governa e a mulher que edifica, eu digo para os homens aqui, se você casou com uma mulher que tem espírito de liderança, que toma iniciativa, deixa eu dizer uma coisa, para você ser bem sucedido nesse casamento, você vai ter que ser 2 vezes mais líder. Porque na liderança existe um princípio básico, gente. Quando a gente tem problema na área da liderança, pessoas que estão... É porque deu brecha. Por exemplo, num grupo, se de repente se levanta um líder e começa a liderar, ele está liderando o quê? Ele está liderando uma área, um setor, alguma brecha que foi deixada. Então o líder é aquele que tem a visão, o líder, ele antecipa os problemas. O que acontece? É que tem muitos homens que não são líderes, e a mulher, ela tem espírito de liderança, ela tem iniciativa. Então ele deveria antecipar as coisas. E bênção de Deus se você tem uma mulher com espírito de liderança, ela vai resolver muitos problemas sem você, quando você estiver fora, viajando, algum problema, ela resolve. Porque tem mulher que não resolve nada sem o homem. Não estou dizendo que uma coisa boa, outra é ruim. Tem que saber trabalhar. O que acontece é o seguinte: o homem que casou com uma mulher que tem espírito de liderança, que tem personalidade forte, ele tem que ir além. Ele tem que antecipar. Ele vai ter que ser 2, 3 vezes mais líder com ela. Ele vai ter que ter visão, ele tem que ter objetivo, foco, ele tem que se antecipar. Porque se está havendo competição, é porque o homem... Então a visão é a liderança. Ela vai confiar. Puxa, eu não tinha visto aquilo. Ela tem que confiar. Mulher toma a frente porque ela não está confiando no homem. Se não pegar no taco, a coisa vai desandar. Se não pegar no volante aqui, o negócio vai desandar. Então é isso aí que acontece. Deus criou o homem, colocou a testosterona nele, deu essa agressividade no bom sentido da palavra, ele tomar a frente. É ele que tem que ter iniciativa, é ele que tem que antecipar as coisas, ir na frente e resolver os problemas. E a mulher se sente segura, acabou. Agora se o homem, desculpa falar, é um banana, a mulher vai ter que assumir, porque ela olha e fala, peraí, se eu não tomar o volante desse negócio, o carro vai bater. O carro, eu digo a família, metaforicamente falando. Então essas diferenças são boas, gente. E tem que saber trabalhar. Saber trabalhar. Né? Alguns casos, infelizmente, eu não deu certo o relacionamento, entendeu?
e não, a mulher tomava a frente. Não, meu irmão, você não era homem para ela. Você não era homem para ela. Você precisava pegar uma mulher bem simplinha, que não sabe. E não é errado, mulheres que têm esse espírito. E hoje elas estão aí no mercado, aí, ó, liderando aí, ó. Tem mulher governando a empresa com 1000 funcionários aí. Como é que é o casamento dessa mulher? O cara tem que ser 10 vezes mais líder. E vão ver bem. Ela vai sentir segurança, é bênção de Deus. Essas diferenças. Quando eu falo sobre essas diferenças, e é um assunto que eu gosto muito, que para mim, se eu for aplicar, e eu quero fechar com vocês a aplicação dessas diferenças que existem entre nós, do sexo masculino e feminino, são muitas diferenças. Existe um ponto assim que para mim é, além dessa questão de liderança no lar, do espírito, né, de iniciativa que um tem, o outro não, como é que funciona, todas essas coisas que a gente tem que acertar, essa maneira de ser do homem e da mulher, questões hormonais. Existe uma coisa, gente, que o homem e a mulher, eles trazem da sua formação, da sua criação, e muitas vezes, por não ter um discernimento que são pessoas diferentes, e não conseguir detectar essa diferença, é um problema comunicação. Comunicação. E essa comunicação, ela vai trazer muitos outros problemas. É aquela história do homem muitas vezes tentar se comunicar, tentar falar algo para a mulher e nunca conseguir se comunicar com ela. Ele tenta manifestar o seu amor, a sua maneira de amar. Porque nós amamos de maneira diferente, sabia, gente? Nós amamos de maneira diferente. Nós expressamos o nosso amor de maneira diferente. E o que determina a minha maneira de expressar o meu amor? Onde que eu aprendo a amar? Em primeiro lugar, na minha vida que eu aprendo o que é amor, carinho, atenção, comunicação. Onde que eu aprendi isso? Em casa. E marido e mulher, vocês cresceram na mesma casa, tiveram os mesmos pais? São irmãos, então tem uma coisa errada. Vocês cresceram em casas diferentes. Então, há uma diferença enorme, além de tudo que a gente já falou, da formação de cada um. E aí, estudiosos, e tem um livro maravilhoso que fala sobre essa linguagem do amor, a linguagem do amor. Eles dividiram em 5 linguagens, e esse autor que fala sobre isso, ele diz o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. A nossa linguagem emocional e a do nosso cônjuge pode ser tão diferente quanto o chinês é do português. Dr. Gary Chapman. Ele tem a tal da teoria das 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. Alguns aqui podem conhecer. Na linguística, aprendemos com os nossos pais e familiares uma primeira língua. Português, o inglês, o alemão, cada um a sua língua materna. Mas mais do que isso, não importa o quanto você se esforce para manifestar o seu amor em inglês, se o seu cônjuge só entende chinês, jamais vocês conseguirão entender o quanto realmente se amam. Porque a gente vê alguns problemas conjugais e fala, gente, estava tão fácil resolver, o que acontece que eles não conseguem acertar? Quem está de fora vê, gente, eles têm tudo para dar certo, o que está acontecendo? O pastor não me entende, sabe? Eu faço de tudo para dizer que eu amo, olha, eu compro presente todo mês para ela. E ela não, ele faz isso como um ato de amor, de um sacrifício para que ele fazer aquilo. E ela, para aquilo, para ela não tem valor nenhum, porque ela aprendeu uma outra linguagem de amor. Basicamente é isso. Por exemplo, eu dei o exemplo de presentes, mas ele vai falar sobre quais são esses. As 5 linguagens são, basicamente, palavras de afirmação, tempo, qualidade de tempo, né? Presentes, atos de serviço e toque físico. Então, estudiosos avaliaram pelo menos 5 linguagens, formas diferentes de nós nos comunicarmos, expressarmos o quanto nós gostamos de uma pessoa. São 5 maneiras diferentes. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. Vamos ver aqui algumas. Palavras de afirmação. E olha o que a Bíblia diz. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. As palavras têm um poder tremendo sobre a nossa vida. Para alguns mais do que para outros, de fato. Alguns são afetados de uma tal maneira. Sabe aquelas pessoas que... Gente, falaram uma coisa dela, nossa, ela entra em crise, ela dói, machuca, parece que aquilo ali para ela, por quê? Que foi a linguagem que ela foi formada, palavras de afirmação. Provavelmente os pais dela, os que
criaram aquela pessoa, a mulher ou o homem, eles usavam muito essa linguagem dentro de casa. Elogiavam aquela pessoa, falavam coisas que alegravam o coração dela. Então ela aprendeu a receber o amor através de palavras de afirmação. Isso é muito comum. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia diz que a boa palavra alegra o coração. Isso é coisa linda. E a palavra dura suscita a ira. A palavra tem um poder. Mas, sobre algumas pessoas, muito mais do que sobre as outras. Você já imaginou, então, num relacionamento conjugal, em que o marido, ele não aprendeu na casa dele utilizar esse instrumento, esse recurso das palavras para expressar amor? Ele é um túmulo. Ele não abre a boca para nada. Digamos que a mulher cresceu num lar que ela aprendeu a ser amada assim. Então, quando ela era criança, o pai, a mãe, os avós, eles eram muito comunicativos, eles falavam, eles elogiavam, palavras de afirmação. Afirmavam aquela pessoa, ela se casa, gente, é muito difícil. Vamos dizer que para ele, a linguagem melhor é o presente, porque ele aprendeu e ele gosta, e ele acha que ele está amando a esposa dele dando presente. Mas e se ela tem essa linguagem do amor? Vai ser uma frustração esse casamento. O cara vai passar 30 anos com aquela mulher, dizendo que ama, e ela vai passar 30 anos sem entender que ele ama, o quanto ele ama. Porque dá um presente, ela não queria o presente, ela queria o elogio. Ela foi no cabeleireiro, ela pintou o cabelo, ela trocou um vestido especial, ela se arrumou, ela fez a sobrancelha, ela passou o batom. Ele chega, passa reto, vai pro banheiro, não olha, não vê nada. Não faz nenhuma observação. Não vê nada de diferente nela. Ela fica arrasada. Aí ele vem com um presente, ela pega o presente. Não era isso que ela queria. Está vendo um problema de comunicação, gente. É uma coisa tão simples. Olha que coisa tremenda. Palavras de afirmação. Segundo, tempo de qualidade. Quem sabe, alguns aqui foram criados em lares em que amor significava tempo. Tempo. Quando o pai e a mãe paravam o que estavam fazendo, olha, filho, essa tarde é para você. Nós vamos sair juntos, nós vamos conversar. Jogar a conversa fora, se não tiver nada para falar, sempre vai ter muita coisa para falar. Tempo, qualidade. E a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é um recurso, é vamos dizer, uma linguagem de comunicação muito importante. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se um cônjuge foi exercitado durante toda a sua vida, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, com esse tipo, aí ele casa ou ela casa. E o outro, uma outra linguagem, olha aí a dificuldade. Qual agora a terceira? Eu vou ver todas que fica melhor para a gente conversar. Ato de dar presentes. É também uma maneira de nós expressarmos. Presentes são lembranças que guardamos como símbolos visuais do amor. Eu acho lindo isso. Presente é uma coisa que tem significado. Para algumas pessoas mais, para outras menos. Para algumas pessoas, receber um presente tem um significado. Nossa, ele pensou em mim, ele foi lá. Nem que seja uma lembrança, né? Nem que seja um coco vazio da Bahia, lembrança da Bahia, né? Sabe aquela coisa? Você faz o que com um coco vazio da Bahia, né? Mas é uma lembrança, gente, que guardamos como símbolos visuais. Estive na Bahia e lembrei de você. Por que não me levou, né? Era melhor. Me dá um presente útil. Tem gente que não gosta disso aí. Tem gente que gosta de coisa útil, sabe? Tem gente que olha e fala, futilidade, o que eu vou fazer com isso? Ficar juntando poeira na prateleira? Não tem valor nenhum. E o camarada, na hora de comprar aquilo, ele pensou, poxa, mas estou com o dinheiro contado nessa viagem. Será que eu compro ou não compro? Foi um ato de amor. Presente tem um significado tremendo. É claro que eu estou dizendo aqui, e a gente sempre ouve muitas críticas, é comum a gente ouvir e falar assim, os pais não dão atenção para o filho, entopa ele de presente. Não é esse espírito que eu estou falando. É uma questão de comunicação. Um filho que sabe que o pai que dedica tempo, palavra de confirmação, uma série de coisas, rala pra caramba, sofre, tudo é com muita dificuldade.
pai juntou dinheiro um ano inteiro para dar um presente que o filho gosta tanto. Nossa, aquilo tem um significado. Aquilo tem um valor. Né? É nesse espírito. Então, quem cresceu foi formado com esse tipo de comunicação. Atos de serviço, gente. Você já imaginou? Olha, você pode ter palavras de afirmação, qualidade de tempo, dar presente, e a mulher ou o homem aprenderam a ser amado, né? Eles recebem o amor com atos de serviço. É possível que tenha mulheres que prefiram que o homem leve o lixo para fora de casa, sabe, faça um serviço do que dê um presente. Tem mulher que não prefere, mas tem mulher que prefere. E se o cara não pegar esse negócio, ele vai gastar um dinheiro danado com o presente. E era tão simples. De repente ela lavar uma louça, a mulher está cansada, final do dia. Tem um monte de coisa que foi feita, sair aquela louça lá que Deus me livre, né? Tá juntando barata lá, tá com aquele cheiro de azedo, aquele resto de comida de 3 dias, porque saíram, tiveram problema para resolver, não conseguiu lavar a louça. O homem chega, vai tomar o banho dele, aí ele senta no sofá e fica lá, porque o homem quer estar no controle, né? O homem assiste televisão assim, ó, a mulher pergunta, o que você está assistindo? Nada. E nada mesmo, porque não assiste nada, é assim. Então, ele fica mudando, ele não vê nada, né? Aí a mulher, puxa vida, o cara chega, todo mundo está cansado, a gente saiu, a gente viajou, a gente fez um monte de coisa, sei lá. O lixo está lá, fedendo, a casa tem um cheiro ruim, todo mundo passa, tem cheiro de lixão. A casa é um lixão, né? Você vai... E o cara não tem a boa vontade de ir lá. Detecta no seu cônjuge, detecta nele, se a linguagem deles são atos de serviço, gente. Olha que coisa linda. Ser diante servos uns dos outros. Isso é a palavra de Deus. Os pedidos direcionam o amor. Mas as cobranças impedem que ele seja liberado. Não é cobrança, são pedidos. O cônjuge tem que pescar isso no relacionamento já. Gente, namoro é para isso. Para você conhecer a pessoa. O que ela gosta. Diálogo. Conversar às vezes. Você não está conseguindo pescar o negócio? Pergunta. Chega tão simples, está aí, ó, 5 coisas. O que você prefere? Que eu leve o lixo para fora. Que eu passe uma tarde com você. Tem pergunta. Que eu te traga um presente. Entendeu? Você prefere se elogiar? O cara está 10 anos, não percebeu ainda? Sei lá, apela. Pergunta. Você não conseguiu pescar o negócio? E por fim, última linguagem é toque físico. Até uma determinada idade, olha que coisa interessante, gente. A comunicação pais e filhos é totalmente física. Totalmente física. Até uma certa idade, não é o que você fala, não é nada, é o físico. A mãe pega, ela abraça, ela faz o carinho, vai crescendo, e o pai, a mãe, ele vai se sentindo amado. Agora você imaginou, né, alguém que cresceu num lar, onde os familiares, eles se abraçam, eles trocam carinho, está assistindo uma novela, um filme, novela não, né? Novela tem porcaria na televisão. Está assistindo a TV lá, e aí está lá a mãe fazendo um carinho, o pai também, o filho senta aqui do lado, o pai está sempre abraçando, sai de mão dada, toque. Você imaginou uma pessoa que cresceu num lar assim? Aí casa com uma pessoa que os pais não tinham nenhum tipo de toque, porque tem pai que não tem mesmo. É um negócio, aquela distância. Não é errado, é o jeito de ser. Imagina, esse homem ou essa mulher, ele vai se sentir sempre muito carente dentro dessa casa. Ele nunca vai estar satisfeito, ele não se sente amado. Isso é muito sério, gente. Parece besteira isso, mas essas diferenças têm que ser detectadas. Eu acho lindo que quando as crianças, a Bíblia fala que as pessoas levavam as crianças até Jesus para que ele as tocasse. Olha, Jesus, ele sabia qual a maneira de se comunicar com a criança. Não adiantava ele ficar longe, dando sermão, Deus ama vocês, crianças. O ato de Jesus pegar uma criança no colo, ele sendo o Senhor Jesus, e abraçar aquelas crianças, aquilo para elas é... A criança gosta disso, gente. A criança gosta disso. Você quer conquistar uma criança, pega ela no colo, abraça ela. É a linguagem dela. É a linguagem dela. Com o tempo, ela vai adquirindo outras linguagens, vai desenvolvendo outras linguagens. Entendeu? Gente, pensa comigo, tudo que você viu aqui são 5 linguagens, né? Você sabe que esse toque físico é o último estágio.
para o bem ou para o mal. Nós sabemos que o toque físico pode iniciar ou terminar um relacionamento. É o toque físico que pode também expressar ódio ou amor. O nosso desafio nas diferenças, a alegria nas diferenças, precisamos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do amor de nosso cônjuge, se quisermos comunicar o amor de uma forma eficiente. Então, o detalhe é esse. Você, às vezes, tem duas formas de linguagem de comunicação de amor. Mas qual a primeira? Qual a mais forte? É essa que tem que investir. Isso, gente, vai ajudar a superar todas aquelas outras diferenças que muitas vezes irritam, desgastam, e todo relacionamento tem. Você imagina um casamento em que a primeira linguagem da mulher, por exemplo, é palavras de afirmação. E o homem, ele usa outro tipo de linguagem. Mas quando ele quer ofender, ou ele numa briga, ou quando ele não está contente, ele usa isso aqui, ó. Então, o único canal, o melhor canal de comunicação daquele relacionamento é a palavra. E no caso, o cônjuge está usando a palavra para ofender, criticar, reclamar. Acabou, gente. Parece que não, né? Mas isso, gente, tem acabado com muito casamento. Tem casamento que vai minando. Chega uma hora que a mulher ou o homem não aguenta mais. Eu não aguento mais. Eu estou sendo destroçado por dentro. Ele não me ama. E às vezes pode ser que ele, coitado, estava lá tentando, achando que amava. Fazendo um monte de coisa, achando que amava, mas não descobriu a primeira linguagem. Você tem que descobrir qual é a primeira linguagem. E tomar muito cuidado quando você for usá-la negativamente. Se é palavras, cuidado. Porque uma palavra de ofensa para algumas pessoas pesa muito mais do que um tapa na cara. E sabe que mulher é esquisito, porque depois de uns 10 anos ela fica de mal de você não sabe por quê. Mas foi um negócio que você falou há 10 anos atrás, que está mal resolvido. Entendeu? Foi assim, de repente, ela está de cara virada. O que eu fiz hoje? Hoje você não fez nada. Mas a linguagem dela de comunicação é palavra. E no mês passado você falou um negócio para ela que ainda está aqui, ó, entendeu? Ela ainda não engoliu. É complicado esse negócio, gente. Não é tão simples, não. Então, gente, casar não é brincadeira. É você dividir a sua vida com uma outra pessoa, muito diferente de você, em todos os aspectos. Macho e fêmea, homem e mulher, características natas do homem e da mulher, características que estão na formação, muitas diferenças. E exige muito da gente, de cada um de nós. Eu quero encerrar com você, meu querido, para refletir e praticar. Você se sente frustrado por ter tentado muitas vezes agradar seu par, seu cônjuge, mas não conseguiu ter sucesso? Quem sabe o problema está na comunicação. Será que você está falando na língua do seu parceiro? Qual a primeira, o detalhe é esse, qual a primeira linguagem, descobrir qual a primeira linguagem de amor do nosso cônjuge. Vamos tentar então descobrir a linguagem do seu par e seja muito feliz em comunicar seu amor a ele ou a ela. Eu quero fechar meus olhos, eu quero orar aqui pelos casais. Se você está aí do lado do seu cônjuge, pega na mão dele, feche seus olhos. Vamos orar juntos, tá? E se você não está com o cônjuge, não tem problema, pensa nele agora. Se você estiver com raiva dele, é uma boa oportunidade para você falar: Senhor, limpa o meu coração. Ele tem falado tantas coisas para mim que me ofendem, me machucam, entende? Ele não me fala nenhum elogio. Gente, isso é terrível, isso acaba com o relacionamento. Vamos falar, vamos pensar naquela pessoa que nós amamos. Falar: Senhor, me dá sabedoria, eu quero resolver, eu não aguento mais aquelas briguinhas. Acho que ninguém aguenta aqui, né? Fala isso para Deus. Pega na mão das pessoas que estão aí do seu lado e vamos orar um pelo outro. Pedir a misericórdia de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Ó Pai querido, Tu sabes, Senhor, o que cada família enfrenta, luta, Senhor, dentro de casa.
look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sun.